Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre, sempre. Obrigado. Sempre, sempre. Ó Maria. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, né? Que quando a gente adentra ali aquela porta, a gente já sente aquela vibração, aquela coisa mais boa que a gente tem, este momento que nós passamos aqui. Passa tão rápido, é 1h30, mas passa tão depressa, mas que a gente fica aflita para chegar a hora de estarmos aqui dentro, recebendo essas benesses dos nossos irmãos espirituais, desta falange abençoada, desses irmãos, nossa mãe, os irmãos santos e benditos, que nos ajudam tanto na nossa caminhada. A gente agradece muito, muito mesmo a Jesus por essa oportunidade, agradece muito a Deus, Deus de infinita bondade e de infinita misericórdia. Nós te agradecemos tanto, Senhor, por tantas bênçãos, tanto amparo, tanto sustento na nossa vida. Nós que às vezes mais pedimos, e vós nos agracias com tanta coisa boa. Te agradecemos muito, Senhor, por tudo que tem nos dado, pela vida. É uma importância muito grande para nós, pela nossa família, pelo nosso lar, por esta casa abençoada, esses benfeitores abençoados. Agradecemos por essa cidade também, uma cidade tão boa, tão abençoada, tão tranquila, tão calma. Te agradecemos tanto, Senhor, por tudo que tem nos dado. Essa porta sempre aberta para que quando a gente aqui possa adentrar e procurar, né, nós neste momento, elevando os nossos pensamentos. Quantos nessa hora, nós somos algumas dezenas, mas quantos e quantos neste momento elevam seus pensamentos a Deus para pedir, para louvar, para agradecer, mas sempre seus filhos têm alguma coisa para te dizer, Senhor, e nós temos para agradecer muito por tudo que nos dá, pelas oportunidades abençoadas que tem nos concedido, por essa doutrina, uma doutrina santa e bendita, que nos consola, né, que nos ajuda, que nos esclarece na nossa vida, nos ensina a caminhar aqui com mais firmeza, com mais segurança. Te agradecemos muito, Senhor, por tudo que tem nos dado. E vos pedimos, como nós somos pedintes, nós não sabemos só agradecer. Pedimos a vós que nos abençoe essa reunião abençoada, que nós estamos aqui, que aquilo que viemos buscar possamos levar para dentro dos nossos lares, repartindo com o nosso familiar que lá está e que não pôde estar aqui nessa hora. Agradecemos e vos pedimos pela essa humanidade inteira. Essa humanidade inteira é necessitada das tuas bênçãos, do teu amor, da tua bondade. Então, muito agradecida, Senhor. E é um agradecimento até grande, que hoje temos um irmão abençoado aqui, nessa noite, o nosso irmão Mauro, de São João del Rei, que trouxe para nós a sua palavra. Sempre quando ele vem, é muita coisa boa que o nosso irmão traz. Ele traz aquilo que necessitamos. Então, nós agradecemos muito a Jesus, aos amigos espirituais dele. Agradecemos a ele pela presença, e aos seus amigos. E nós vamos agradecendo muito ao Pai, vamos pedindo, Senhor, que em teu nome nós possamos dar por aberta essa humilde reunião desta noite. Meus irmãos, a nossa irmã presidente, a Cida, pede para falar para os irmãos, a lembrar os irmãos, sexta-feira dessa semana, dia 17 de julho, vai haver uma palestra aqui. Aqui, como nós estamos aí, vai ser uma palestra aqui, da Caravana da Luz. É muito importante, meus irmãos. Eu que já assisti, gente, é coisa muito linda, é bom demais. A gente
Parece que a gente não está assim aqui na Terra, sabe? Durante essas palestras que vem. Então, que meus irmãos, é sexta-feira, às 19h30, nesse mesmo horário, às 7h30, né? 7h30, sexta-feira, que os irmãos não esquecem, um passa para o outro, tu vai passando para o outro, falando que é muito importante. Os irmãos vão vir e vão falar, gostaram muito. Então, que Jesus abençoe a todos, que ilumine a nossa adenda aqui, que possamos sair daqui melhores do que adentramos, e o nosso irmão tem a sua palavra, meu irmão. Que Jesus te abençoe, ilumine os seus amigos espirituais, e que Deus te proteja muito, viu? A companheira não veio dessa vez. Está com problema na coluna, a esposa está com problema na coluna, né? E realmente ela não pode apresentar. O frio, tudo que eu ouço dói muito, gente. Ela está fazendo trabalho, mas se Deus quiser na próxima, vai estar aqui. Manda um abraço para todo mundo. Se Deus quiser. Deixa eu tomar Fica uma à vontade, água aqui. Meu irmão. Aí eu Ai, que frio. A nossa irmã Aparecida falou que, antes de eu vir aqui, que ela fala assim, que fica treinando o pessoal, né? Ela já sabe que nós vamos chegar e falar, boa noite, pessoal! Aí. Que Jesus abençoe todos nós. Permita aos espíritos amigos nos envolver na sua paz, no seu amor, que todos nós meu filho, obrigada. Possamos sair daqui mais reconfortados do que quando chegamos, fortalecidos na nossa fé, e que a nossa fala de hoje seja uma fala apropriada, né? Para todos nós, seja uma fala abençoada. Nós pedimos a presença e a inspiração dos benfeitores maiores para que a gente possa encontrar as palavras mais certas para tocar a nossa alma e nosso coração, todos nós, né? Na verdade, somos todos instrumentos do Pai, todos nós. Alguns têm, né? Como hoje coube a mim estar aqui, e a gente já agradece o convite da nossa irmã, né? Que é uma alegria, uma satisfação muito grande compartilhar esses momentos junto com os nossos irmãos, né? No estudo, na divulgação da doutrina, no aprendizado para todos nós. A doutrina espírita, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, ela nos fala de duas características da doutrina que são fundamentais para nós. Ela tem como fundamento básico o esclarecimento e a consolação. Então, todos nós que viemos aqui, independente se somos visitantes, se é a primeira vez que nós viemos, ou se já somos frequentadores, se já somos trabalhadores, diretores ou passistas, não importa. Todos nós viemos em busca de alguma coisa, como disse a nossa irmã na sua prece inicial. Porque fazemos parte dessa humanidade necessitada, na sua prece ela citou isso, e todos nós somos necessitados de esclarecimento, da busca da verdade. Porque quando nós encontramos a verdade não das religiões, mas a verdade de Jesus, a nossa vida se torna uma vida menos sofrida. O fardo fica mais leve. Porque nós passamos a dar importância às coisas que realmente têm importância. Vivemos no mundo, mas não somos dominados, ou tão dominados pelas coisas do mundo, pelas coisas terrenas. Hoje nós vamos falar sobre a influência da espiritualidade em nossa vida, das obsessões, das perturbações, que são um tema, recorrente no meio espírita. Alguns temas a gente tem que falar sempre, e não há muito o que mudar. A verdade é essa, né? Nós fomos criados para a felicidade suprema, todos nós, sem exceção. E conquistaremos esse galardão. Um dia chegaremos a essa condição de não mais dor, não mais sofrimento. Criados fomos nós, todos nós, da mesma maneira, simples e ignorantes. E pela vontade do Pai quis Ele que nós trilhássemos os nossos caminhos pela nossa própria vontade, fazendo as nossas escolhas. No princípio da humanidade, ainda antes de conquistar esse galardão,
que é a consciência de si mesmo e, consequentemente, o livre-arbítrio, nós agimos mais por um impulso, pelo instinto. A humanidade, muito atrasada ainda, né? Ela tinha basicamente duas necessidades básicas, que era, né, se alimentar e viver, sobreviver no mundo. Um mundo muito atrasado. Mas assim, girando a ampulheta do tempo, a humanidade foi caminhando, e até que chegamos ao reino nominal, onde nós conquistamos esse pensamento contínuo, essa consciência, o saber que eu existo, que eu sou uma individualidade, né? Eu sou uma criatura, eu penso, eu sinto. Então eu sei que eu existo. Descartes falava, né? Eu penso, eu logo existo. E é verdade. A gente sabe disso. Mas quis o Pai que, com esse conhecimento, a gente conquistasse também a liberdade de escolher, porque todos nós nascemos livres. Homens, mulheres, crianças, todos nós nascemos livres na Terra, nós somos livres. Às vezes, nós arrumamos algumas grades, né, algumas prisões que nós mesmos criamos para nós. Essa é a nossa realidade. E isso acontece pelo nosso atraso moral, pelo o nosso apego às coisas terrenas e materiais. Mas assim, nós conquistamos esse livre-arbítrio e começamos a fazer as escolhas que falam de nós, muito mais do que qualquer coisa. Aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, né? E nem sempre as nossas escolhas são boas. Nem sempre. Por quê? Porque quando nós valorizamos a parte espiritual, quando nós temos a consciência para o nosso projeto de futuro, para a condição de espiritualidade, que um dia chegaremos ao seio do Pai, como figuras impolutas, livres, iluminados, nós começamos a direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações naquele caminho. Mas até descobrir isso, a humanidade se torna uma humanidade muito carente, muito atrasada, muito necessitada. Mas nós que conquistamos esse livre-arbítrio, precisamos saber usar esse livre-arbítrio para que as nossas escolhas não se tornem prisões para nós. No livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos conta uma história que ele presenciou juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. É interessante essa história. Diz o nosso irmão, no referido livro, que ele se locomovia com o Dr. Bezerra vagarosamente em direção a uma casa, que eles iam fazer uma visita, porque eles acompanhavam o caso de um rapaz chamado Carlos, que era conhecido, havia sido pedido por ele, então iam levar a essa casa espiritualista. E em se aproximando daquela casa, eles puderam observar alguns espíritos que não tinham o que fazer. Perambulavam de um lado para o outro. Não era um centro espírita, era uma casa espiritualista. Andando mais um pouco, eles puderam perceber, então, alguns espíritos notadamente voltados para a prática do mal. Manuel Filomeno de Miranda enfatiza essa parte aí. Dava para perceber que aqueles espíritos, ainda distantes das verdades eternas, distanciados do Pai, se dedicavam à prática do mal. E assim eles adentraram aquela casa. Puderam observar naquela casa algumas bandeirolas, como a guisa de enfeite, várias entidades, vários consulentes que ali tinham se dirigido para que pudessem receber ajuda, pedir um socorro, um amparo da espiritualidade. E lá chegando ele, Dr. Bezerra de Menezes, em dado momento, uma entidade responsável pela casa aproximou-se deles e dirigiu-se ao Dr. Bezerra de Menezes com as seguintes palavras. Bem-vindo seja, amigo de Jesus. Nossa casa se enfeita com a sua presença.
Nós estamos muito felizes por recebê-lo aqui. E assim, entabular a conversação, em dado momento saiu um senhor, mediunizado, e começou a organizar os trabalhos ali. O cheiro de vela, de incenso, de cigarro, era forte naquele local. Então, era uma casa espiritualista, não era um centro espírita. E passou-se, então, para as consultas, os pedidos. Aproximou-se uma mulher daquela entidade e sem meias palavras, disse para ela a seguinte fala. Eu sei que vocês passam por grandes dificuldades financeiras. Eu tenho muitos recursos e posso ajudá-los. Não me importa o que eu vou gastar, o que eu vou ter que pagar, mas eu quero que a minha vontade seja satisfeita. E a entidade, então, levantou os olhos para aquela mulher e disse: o que deseja, irmã? Como se ela já não soubesse. É que eu fui tomada de uma paixão avassaladora e eu tive a desdita de me apaixonar por um homem casado. Eu pagarei o que for necessário para que aconteça a separação daquele homem da sua família. E digo mais, esse tormento, esse sentimento que me atormenta, esse desejo é tão forte que eu não vejo outro meio, outro objetivo, outro fim que não seja, se eu não conseguir o que eu intento, matar a mulher daquele homem ou me matar. Então, os irmãos, será que a gente faz ideia do que seja isso? O estado espiritual dessa criatura? Paremos para pensar um pouco. De chegar a desejar a morte para uma pessoa, até de praticar, tirar a vida de uma pessoa por um homem, ou poderia ser por uma mulher. Somos humanos. E a entidade olhou para aquela senhora e, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, ele disse que nunca tinha ouvido uma fala tão dura, no bom sentido, com tanta verdade. Porque acompanhavam aquela mulher duas entidades que trabalhavam na área mental e aquela julgava flashes de imagens dela com aquele homem, e a esposa separando eles, expulsando a mulher, e aquilo causava um sofrimento, uma dor na mulher insuportável. Loucuras e obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Então aquela entidade que era consultada falou: minha filha, eu posso até entender o seu estado de espírito, mas devo te adiantar que o seu intento não será alcançado. Porque a minha irmã está vitimada por uma influência perniciosa, por um pensamento que não é seu, uma perturbação espiritual, que nós vamos dar um jeito nisso. Mas a irmã precisa entender que esse pensamento, esse sentimento, esse intento que a irmã pensa em fazer, não será conseguido. Porque aquela família que a irmã quer destruir é uma família que tem o hábito da oração. A minha irmã maldiz aquela mulher que é uma cuidadora da casa, é uma pessoa do lar que cuida da família, dos filhos, com amor e carinho. E o homem também faz a sua parte. A mulher chega a odiar o homem por ele amar a esposa. Nós pedimos aos irmãos que afastem aqueles que estavam insuflando esses pensamentos. E aquelas entidades, então, foram afastadas imediatamente. E a mulher, então, começou a falar. A entidade começou a falar com aquela mulher. A minha irmã deve abrir o seu coração e entender que tudo tem um tempo na nossa vida. Você tem uma vida pela frente,
Você há de conseguir, de conquistar alguém que mereça o seu coração e o seu sentimento. E assim prossegue a reunião. Por que nós estamos falando desse caso aqui, meus irmãos? É para que a gente possa ver o nível de influência espiritual que nos acomete. Nós estamos suscetíveis de sofrer na nossa vida. Todos nós, sem exceção. Ninguém está livre de uma perturbação espiritual. Uma obsessão é uma coisa que toma conta da mente da pessoa. Um pensamento que é insuflado na mente da pessoa ali, ó, você começa a abraçar aquilo e sentir como se fosse seu. Você começa a olhar para uma pessoa, de repente você já está olhando de forma diferente. Às vezes, quantas amizades, verdadeiras amizades, vão se rompendo, vão se distanciando, por quê? Porque chega uma entidade e começa a insuflar aqueles pensamentos contrários àquela pessoa. Quantos lares são desfeitos pelo espírito da desconfiança? Às vezes o marido atrasa um pouco no serviço, a entidade vai para casa, o lar dele, e joga na cabeça. Ó, fulano está demorando, hein? Engraçado, nem avisou, falou nada. Às vezes é o marido, está na rua, a mulher foi no médico, chegou lá, a gente sabe da dificuldade, vai na UPA, vai ao... Foi engraçado, falou, nem ligou, hein? Pensamentos tão singelos, tão puros, que você fala, não pode ser da parte deles. Mas é. Geralmente, eles pegam nas nossas necessidades. Né? Quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se os desencarnados, os espíritos influenciam em nossa vida, em nossos atos, em nossos pensamentos, o Espírito da Verdade responde que sim. Que eles influenciam de tal forma, de tal maneira, que de ordinário são eles que nos dirigem, gente. Por quê? Porque esses espíritos, eles nos conhecem muito bem. Nos conhecem muito mais do que nós próprios nos conhecemos. Porque nós temos o que? A consciência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vivência diária, nos dias de hoje. O acesso àquele arquivo mental, às nossas vidas pretéritas, às vezes acontece durante a emancipação da nossa alma através do sono físico, quando a gente dorme. Às vezes a gente tem acesso a esses arquivos, mas no mais é a nossa vida, o cotidiano, o dia de hoje aqui, a nossa vivência. Isso é um fato. Mas eles não. Eles nos conhecem profundamente, conhecem o nosso hoje e conhecem o nosso passado, conhecem o nosso dia de ontem. Por isso que acontecem as obsessões. Mas o que é uma obsessão? A obsessão, segundo o dicionário, é uma mania, um cacuete, uma ideia contínua, um pensamento contínuo em determinada coisa. Mas o Espiritismo veio nos mostrar que é muito mais do que isso. A obsessão em doutrina espírita é uma influência perniciosa que um desencarnado exerce, um ou vários desencarnados exerce sobre nós. E há várias formas de obsessão, né? De encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, que são o que? Influências, pensamentos, uma mente mais forte, agindo sobre uma mente mais fragilizada. E o que nos dá, e que dá o domínio a esses espíritos de nos influenciar a tal ponto de mudar a nossa maneira de pensar e muitas vezes de agir. São as nossas mazelas espirituais. Nosso ontem delituoso. Nosso ponto fraco. Nossas fraquezas morais. E dá a esses espíritos uma forma de chegar até nós e nos cobrar o passado delituoso. E a gente, então, tomado muitas vezes pelo remorso, pelo ódio, pela raiva, nós vamos nos martirizando e vamos nos acabando. Vamos entrando numa sintonia, numa coisa ruim, uma coisa
que vai nos esmagando, um peso imenso que vai nos esmagando espiritualmente falando, e que não tem cura isso aí, a não ser que nós próprios busquemos essa ajuda, essa cura. A obsessão ela tem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Kardec ainda usa o termo possessão, nós vamos falar também sobre isso aqui. Mas o que é uma obsessão simples? Uma obsessão simples é quando uma ideia estranha a nós chega até nós. Uma coisa que nos diz respeito a nosso modo de viver, de ser no nosso dia a dia. Então nós percebemos, isso sendo médium ou não, a mudança do nosso padrão vibratório, a mudança de nós percebermos a vida, um jeito diferente da gente encarar um nosso irmão no lar, no trabalho, sem um motivo aparente. A gente começa a sentir uma certa coisa ruim em relação àquele irmão. Isso pode ser influência dos espíritos. E se nós temos um dom, alguma coisa, alguém que abre os nossos olhos, que nós estamos sendo vitimados por um pensamento estranho ao nosso, a gente tem a consciência disso, é mais fácil da gente se libertar. Porque a gente então sabe como lidar com aquilo. A mediunidade, né, ela nos faculta esse meio aí, da gente ter o contato muitas vezes com o adversário. Então a gente sabe que tem uma mente agindo sobre mim, um pensamento que não é meu, agindo sobre mim. Quem é que nunca teve um pensamento assim? Às vezes até dentro do lar mesmo. Nossa, mas fulano também, hein, só? Mas isso são influências espirituais. Né? E aí a gente se fortalece na fé. A gente pede ajuda da espiritualidade. Ô Mauro, mas por que os bons espíritos então permitem que isso aconteça? Para que a gente aprenda a se defender. Nós temos esse poder dentro de nós. Todos nós temos esse poder dentro de nós. Quando Jesus falou que brilha a vossa luz, é isso. Todos nós temos a luz para iluminar a nossa própria caminhada aqui na Terra e muitas vezes servir também para iluminar esses irmãos que ainda perambulam pelas trevas. A gente sabe. Então aqueles pensamentos, quando vem aqueles pensamentos infelizes, alguma coisa, martelada, às vezes não pega a gente. Eles pegam um amigo, às vezes pega alguém da família, pega um vizinho. Aí é hora da gente redobrar a vigilância e nos fortalecer na prece e esperar. Porque nós vamos conseguir vencer esse tipo de influência pela canseira. Quando eles veem que eles não vão conseguir nada, nos prejudicar em nada, a tendência deles é se afastar. Essa obsessão simples. Porque não há nada assim de comprometimento da nossa parte em relação a eles. Tem alguns espíritos zombeteiros, né? O Livro dos Médiuns é muito claro nesse ponto, que ele se liga às pessoas só para tirar o sossego. Não tem gente nesse mundo que faz isso? Pessoas encarnadas, não tem? Se liga, aproxima do outro, vamos dizer, só para tirar o sossego da pessoa, só para rir, para se divertir, e assim são eles também. Quando eles veem que não conseguem o intento, pronto, acabou. Bem diferente é o caso da fascinação. Porque a fascinação já é, vamos ver o que é a fascinação aqui, né? É um tipo grave de obsessão, é uma ilusão que paralisa o raciocínio do médium ou não do médium, não precisa ser médium. É uma confiança cega. Essa fascinação não acontece só com os médiuns. Então, o que acontece aqui? Os espíritos se aproximam daquela pessoa e começam a insuflar pensamentos nela. Principalmente nos médiuns. Você é muito bom. Você é o mais importante daquela casa. Você precisa abrir os seus olhos, ter cuidado, porque, isso, gente, são espíritos que se definem como protetores do médium. Às vezes usa até nomes respeitáveis da espiritualidade, porque tem inveja,
Pessoa, tem alguém, não vou falar o nome, mas tem alguém que tem inveja de você. Porque a sua mediunidade é mais forte. Porque você tem esse dom. Aí cria uma ilusão. Vai explorando no médio o amor próprio, o orgulho. Né? Orgulho, egoísmo, as duas chagas da humanidade. São aqueles médios invigilantes que acham que ser médium que é uma missão. Não é. Não é. É uma ferramenta de trabalho. É alguma coisa que nós recebemos da espiritualidade para ressarcir as dívidas contraídas no passado delituoso, no pretérito. Aí essa faculdade vem para que a gente possa trabalhar, muitas vezes com aqueles espíritos nas quais nós nos compliciamos a eles, companheiros de outro tempo, da criminalidade, e vêm juntamente conosco, depois de passar um tempo na espiritualidade, para tentar reverter isso no trabalho do bem, assistindo os nossos irmãos menos favorecidos. Então não é bênção de ninguém. Não é porque a pessoa é médio, né, que é melhor do que o outro, de jeito nenhum. Veja o Divaldo falando sobre isso aí. Chico Xavier, gente. Ah, meu filho, eu sou muito necessitado. Sou um burro de carga. Então a gente, quando tem essa consciência, não é que é impossível da gente ser subjugado por esses espíritos, de jeito nenhum, mas fica mais difícil. Fica mais difícil. Certa vez eu participava de uma reunião de estudos, numa casa que não era fraterna, muitos anos atrás. Em determinado momento, acabou a reunião, a médium falou comigo, olha, eu estou vendo uma luz acima de você, uma luz enorme. Aí eu pensei, mas nem a CEMIG eu paguei esse mês ainda, gente. E já tem essa luz desse tamanho. Consciência da nossa condição espiritual. Somos trabalhadores, sim. E mediunidade não é galardão para ninguém, é ferramenta de trabalho. Mas quando a pessoa ainda vive dentro de si esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo de se achar melhor do que o outro, isso é claramente explorado por esses irmãos que querem assumir o comando da vida da pessoa e muitas vezes assumir o comando de um grupo mediúnico, de uma casa espírita. Né? Aí a pessoa se sente o maioral. Não é, cara. Não é. Nós precisamos ter a consciência disso. Mas essa fascinação não acontece também só no âmbito espiritual, só no caso da faculdade mediúnica. Acontece também na nossa vivência diária, no nosso dia a dia. Quantas pessoas fascinadas por si mesmo? Né? Que acha que é melhor do que o outro, tem mais conhecimento. Às vezes tem uma condição de vida melhor, menospreza aquele mais pequeno. Acha que no âmbito familiar, que é a pessoa mais inteligente, mais sagaz, que se não for com ele, que as coisas não vão funcionar. Às vezes no trabalho, na firma, onde trabalha, se eu não pôr a mão, isso aí não sai. Fascinação. A gente se achar superior ao outro. É o orgulho, né? O orgulho que ainda fala alto, bate alto em nossa alma, fala alto. Né? O Espiritismo veio no seu tempo nos mostrar, nos lembrar as palavras do Cristo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Mas será possível que nós não conseguimos entender essa orientação, esse ensinamento? Será possível que nós precisamos mostrar que nós somos maior ou melhor do que alguém? Não dá para a gente andar lado a lado? Será que não dá para a gente se dar as mãos? Para a gente caminhar uns com os outros? E aqueles que ficarem para trás? Nós vamos deixar aqueles irmãos ficarem para trás? Nós vamos disparar numa carreira? Por nós mesmos? Será que é isso que o Cristo espera de nós? Será que foi para isso que nós fomos criados? Será que é para isso que nós estamos reunidos nessa casa hoje? Ou é para nos mostrar o quanto nós dependemos uns dos outros? Somos todos irmãos.
filhos do mesmo Pai. Até mesmo aqueles que vivem com um pensamento voltado para causar o mal a seu semelhante. Nós ainda vínhamos conversando sobre isso na nossa vinda para cá. Até mesmo esses irmãos são nossos irmãos que a gente precisa ter compaixão por eles. Né? Não compartilhar do seu pensamento, do seu sentimento, mas mostrar a eles uma forma de viver diferente. Às vezes é muito difícil para nós entender que a doutrina espírita, como consoladora, esclarecedora, mostra um caminho reto para nós. E se nós tivermos a coragem e a determinação de seguir esse caminho, nós vamos nos livrar de muito sofrimento, muita dor em nossa vida. E só depende de nós. Só depende de nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Essa humanidade sofrida que somos nós, Deus está de braços abertos nos esperando. Então, aqueles irmãos nossos que não querem o nosso bem, encarnado ou desencarnado, que a gente não vire as costas para eles. De jeito nenhum. Aquele irmão que quer insuflar em nós um pensamento de achar que nós somos melhor do que o outro, é preciso que a gente tenha os dois pés no chão. Né? E se nós fizermos uma prece sincera, uma prece com sentimento mesmo ao Pai, que nos mostre o melhor caminho, né? Às vezes os irmãos nossos querem nos enganar. Não vamos deixar isso acontecer não, gente. Vamos pensar no Cristo, vamos pensar em Jesus, que é o modelo e guia para nós. Nós já paramos para pensar isso? Por que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade qual foi o modelo que Deus deu ao homem como modelo? E ele fala, vê de Jesus. Sabe por quê? Modelo e guia da humanidade. Modelo, o que é aquele que nós devemos aspirar um dia, chegar naquela condição? Um modelo. Né? Alguém que tem uma vida, alguém que viveu a vida assim de forma a ajudar o outro. É aquele que nós devemos seguir. O seu exemplo de vida para nós é um modelo. Nós precisamos seguir aquilo ali, nos esforçar para seguir aquele caminho. E o guia? Por que Jesus é o nosso guia? Já que nós paramos para pensar, lá em São João del Rei, a cidade turística tem muitos guias turísticos e tem lá a visitação das betas. Alguém já viu lá, já fez alguma coisa sobre isso? Onde o pessoal tirava ouro. Tem beta de 30 metros, 60 metros, 100 metros. Então tem os guias. Tem os guias da cidade, os cicerones, e tem os guias das betas lá, e às vezes da Serra do Lenheiro. São guias. Por que eles levam as pessoas de guias? Porque eles já passaram por aquele caminho. Eles conhecem. Ninguém vai cair, vai machucar, vai se acidentar ali, porque eles conhecem dos perigos. E Jesus, como guia nosso, ele, antes de nós, ele percorreu todas as estações no seu martírio. Tudo que nós sofremos aqui na Terra, ele já passou também. Então, ele conhece o caminho. E se nós nos seguirmos, nos dedicarmos a seguir os passos de Jesus, com certeza, as nossas passadas vão ser muito mais firmes, né? Continuando, a fascinação, nós falamos da subjugação. Subjugação. O que é? Ela paralisa a vontade da vítima e se divide em duas formas. Moral, a pessoa é induzida a tomar decisões absurdas, acreditando serem sensatas. E física, o espírito atua nos órgãos físicos, causando movimentos involuntários. Então, essa subjugação acabou ali. A vontade do espírito encarnado acabou. Tem cura? Tem. Em alguns casos, falar para os irmãos é até mais fácil curar um subjugado que um fascinado. Porque a subjugação, você tem que lutar contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade do encarnado. E no caso da fascinação, você tem que lutar contra o orgulho do encarnado, que é muito difícil vencer isso se a pessoa não quiser. No caso da subjugação, você precisa trabalhar no espírito encarnado ali, mas dá. Tendo fé, perseverança, dá sim, para conseguir um resultado satisfatório.
É só não desanimar. Então, mas quando chega nessa condição, é porque aquilo é um médium ex-fascinado, na maioria das vezes. Que foi atendendo as falas, os pensamentos, os sentimentos, as orientações, e acabou sob o domínio daquela entidade que muitas vezes se dizia um protetor, um amigo espiritual, mas podia, e era com certeza um adversário espiritual. Então leva essa condição, né? Esse domínio. Subjugar é dominar. Uma dominação física que a pessoa tem aqueles trejeitos, sabe? Aquelas coisas. E você conversa com ela, está normal, mas ela tem aqueles trejeitos. É para lançar a pessoa no ridículo, no descrédito. E às vezes é moral. A pessoa fazer as coisas, falar as coisas sem a menor consciência de si mesmo. O Livro dos Médiuns fala que tinha um senhor de uma idade avançada, que nem tinha tanta beleza assim, que ele sofria uma obsessão tão grave que nas praças ele chegava perto das moças, das jovens na época, isso em 1800 e pouco na França, se ajoelhava e pedia a moça em casamento. Está lá no Livro dos Médiuns. Agora pensa bem, o nosso caso, né? Já um senhor de uma certa idade vai chegar perto de uma pessoa que nós nunca vimos na nossa vida e pedir ela em casamento. Gostaria de se casar comigo, e muitos outros casos. É a subjugação. O termo possessão, Kardec até deixou de usar, que dá essa impressão da posse, de se tomar posse do corpo, do obsidiado, né, da pessoa perturbada. Mas isso não acontece porque o espírito ele domina por completo, no caso da possessão, a vontade do encarnado. Acabou. Ali é zero. É ele coabitando, pode-se dizer. Mas ele não toma posse do corpo, toma posse da vontade, por completo. São os casos mais graves que a gente vê à rua, as pessoas andando, dando de braço, conversando. Até ontem mesmo eram pessoas normais. Já tem aqui? Aqui tem, 2 de Campos. Lá em São João tem muito. Até ontem eram pessoas conhecidas, amigas nossas, que hoje estão andando na rua, dando de braço e conversando sozinhos. São pessoas possuídas. Não têm a consciência de si. Não sabem nem o que estão fazendo. Perderam por completo o domínio de si mesmo. Mas se nós falamos sobre a obsessão, sobre a fascinação, mas o que fazer? Para a gente ficar livre disso aí. Existe a profilaxia. O que é isso, né? A profilaxia é um conjunto de medidas preventivas que evitam o aparecimento de doença. Então, nós, como pessoas, seres humanos, nós precisamos tomar algumas medidas, né? De vez em quando ir ao médico, fazer um exercício, fazer uma caminhada, cuidar do corpo, na parte de higiene. Isso é uma profilaxia para evitar que doença surja no nosso corpo. Não é isso mesmo? Todo mundo sabe disso, gente, tem que fazer. Mas existe a profilaxia espiritual. O cuidado que nós precisamos tomar em nossa vida, com os nossos sentimentos. Até nosso irmão Ângelo, uma vez lá na Fraternidade, falou sobre isso. Nós falamos muito dos pensamentos. Lembra disso, irmão? E é verdade, a gente fala, não, a gente tem que direcionar os pensamentos, tem que disciplinar os pensamentos, tem. Mas o mais importante não é o pensamento, é o sentimento. Porque ninguém pensa assim, eu não vou gostar desse irmão aqui. Eu não vou gostar dele, eu vou sentir raiva dele. Ninguém pensa desse jeito. Alguém pensa? Não pensa. A gente simplesmente sente. O pensamento, então, o que? Um reflexo do sentimento. Se nós temos que educar a nossa alma, nós temos que educar os nossos sentimentos. Essa profilaxia trata exatamente disso, da gente ver o que anima a nossa alma. Qual o sentimento dentro de nós, em relação a determinado fato, situação, pessoa. Jesus, o mestre por excelência, nos mostra o caminho. Desejo de vingança. Quantas pessoas se corrompem, se acabam na vida por esse desejo de se vingar de determinada coisa que aconteceu há 20, 30, 40 anos, arrasta uma existência miserável, com o coração cheio de ódio.
desejando vingar, desejando o mal para aquela pessoa ali. Mas fomos criados para isso? É isso que Deus espera de cada um de nós? Será isso? Dificuldade de relacionamento todos nós temos. Seja no lar, na família, no trabalho, na rua, no dia a dia, com o vizinho. Nós vamos ficar alimentando esse sentimento, essa profilaxia, esse conjunto de medidas, fala basicamente para isso. Para a gente não abrir as portas da nossa alma para que esses irmãos menos esclarecidos encontrem morada em nós. Porque se um pensamento nos é sugerido e nós abraçamos aquilo, ele passa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Está sempre ali, ó, sempre. Tende a se repetir, e vai repetindo. E daqui a pouco a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, para cada pensamento negativo, é preciso que a gente coloque um pensamento positivo. Até o Divaldo falava nas reuniões mediúnicas, foi perguntado, Divaldo, na reunião mediúnica aparece um pensamento intruso, infeliz? Sim. E o que fazer? Prece. Faça uma prece, deixe aquele pensamento atravessar a sua mente e seguir o caminho dele, porque ele não é seu. Simples, né? E pode acontecer sim, não é verdade? Mas pode vir um pensamento estranho, diferente, você simplesmente prece, deixa ele seguir em frente. Não é seu aquele pensamento, porque nós nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus, gente. As nossas reuniões são portas abertas à assistência espiritual. É o hospital das almas, que irmãos nossos desencarnados, desequilibrados, desesperançados, são recebidos e orientados com amor e carinho e seguem o seu caminho. Então, esse conjunto de medidas que nós tomamos, com certeza vai visar a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Vai nos favorecer, vai nos ajudar muito a não ser perturbado por esses nossos irmãos. E por que nós falamos isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, no item 16, prefácio intitulado Prefácio da Prece, tem uma fala lá dos irmãos nossos que diz assim: para afastar os maus espíritos, está lá no Evangelho, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Não há dúvida. Não tem como a gente interpretar isso de maneira diferente. Se nós machucamos, nós vamos lá no hospital, ou na Santa Casa, onde for, na farmácia, cuidar daquilo ali, tem que tratar, tem que limpar, tem que cuidar para aquilo não arruine, para aquilo não... Tem ferida que chega num ponto de realmente está cheia de bicho, que as pessoas descuidam, deixam para lá. Do jeito que a gente trata do corpo, para não se transformar nisso, a gente precisa tratar da nossa alma também. As impurezas, as coisas ruins, os sentimentos contrários ao bem, a gente precisa arrancar de nossa alma. Lembrando que tudo que a gente deseja para o outro, na verdade, estamos desejando para nós mesmos. Buscar a reforma íntima, afastar do nosso sentimento de ódio, de inveja, de ciúme. Que é mais sofrimento do que as pessoas têm. Invejar as coisas dos outros, invejar as pessoas, invejar a vida do outro. Trabalhe por si, meu irmão. Cresça como pessoa, como ser humano. Todo mundo tem suas qualidades, suas capacidades. Por que nós vamos ter esse sentimento em relação às outras pessoas? Para quê? O Espiritismo nos fortalece nesse ponto. Porque quando nós agimos de mal com os outros, nós abrindo as portas da nossa alma para a influência desses espíritos, muitas vezes essas perturbações atravessam os tempos. Às vezes não acontece nessa vida, não acontece numa outra. E se hoje estamos sendo vitimados por uma perturbação espiritual, com certeza
nós fizemos alguém chorar no passado. Agimos de má fé em relação aos nossos irmãos, motivados ainda pela ignorância. Pois hoje, para nós, é difícil reconhecer que na grande família espírita alguém queira prejudicar o seu irmão de forma deliberada. Essa é a mensagem que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não podemos conceber isso. Não. Se não dá para a gente caminhar junto, que a gente cuide cada um do seu caminho, embora, mas não vamos fazer mal para ninguém. Não vamos desejar mal para ninguém. Encerramos o caso, a nossa fala, com o caso da Sinhazinha, mas isso não é caso lido em livro nenhum. Um caso que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Uma pessoa muito querida nossa na época, já desencarnada, ela lutava contra uma ferida na perna. Uma pessoa boa, espírita, mas ela lutava contra uma ferida na perna. Há anos. E não tinha recurso, não tinha médico, não tinha remédio que curasse aquela ferida. E assim o tempo foi passando, e ela aí conheceu o Espiritismo, se tornou espírita, e o tempo foi passando. Em determinado tempo, muitos anos depois, numa reunião mediúnica, uma entidade se manifestou. E ela presente naquela reunião. E foi feito um pedido por ela, o cara sofria muito, né? Olha, meu irmão, vamos pedir para a nossa irmã. Pediu, manifestou o seu irmão. Boa noite. Então, meu irmão, é você que acompanha a nossa irmã? Sim. Naquela conversa, a gente podia sentir assim, até uma certa... parecia, não transparecia ódio ali. Sim. Talvez uma satisfação, assim, transparecia uma satisfação muito grande daquele irmão. Mas o meu irmão tem causado muito transtorno por essa nossa irmã. Sim. E não é de hoje. Então, meu irmão, que tal nós pedimos ao irmão que possa, em nome do Cordeiro, que possa atender o nosso pedido e libertar a nossa irmã desse sofrimento? Não. De jeito nenhum. Por quê? Aí mudou a conversa. Sinhazinha não nos libertou. Sinhazinha era má. Sinhazinha sentia prazer de nos amarrar no tronco e mandar o capataz nos chicotear. Então, é justo que ela pague. E nós não vamos, aí já virou, não eu, mas o nós. E nós não vamos abrir mão do nosso intento. Porque ela é má. Isso aqui é só uma face que ela tem. Mas o nosso irmão que dirigia a reunião, ele já conhecia a doutrina e conhecia a pessoa em si. E a pessoa podia ter, deveria ter, com certeza foi uma pessoa má. Mas naquela encarnação, naquele momento ali, a pessoa fez tudo que estava ao seu alcance para melhorar. Ela abraçou o Evangelho, era uma pessoa que não tinha mesmo, sim, agia de acordo com o Evangelho do Cristo. E o dirigente então falou, meu irmão, mas você pode observar o esforço dela, o quanto de lágrimas ela tem secado, quantas pessoas ela tem cuidado, tem ajudado, meu irmão. Mas ela é muito orgulhosa. Mas não há nada que se possa fazer, meu irmão, por caridade. Isso é uma casa de Deus, uma casa de Jesus, conforme a nossa irmã disse na oração, e é verdade. Para dar um fim nisso, você sofre muito, você e seus amigos, há quanto tempo? Há muitos anos. Mas não há nada que possa fazer. Se Sinhazinha pedir perdão. Se Sinhazinha pedir perdão, talvez a gente perdoa. Por quê? Na mente dele, ele sabia que ela nunca iria pedir perdão desse irmão
desencarnar, nunca. Porque ele via aquela irmã que padecia dos males hoje, é coisa de 100, 200 anos atrás. Para ele, era a pessoa que infligia sofrimento e dor. E o dirigente da reunião, numa clareza de espírito muito grande, né? O que não é muito normal, mas disse para a irmã: então, meu irmão, converse com ele. E a irmã se colocou em lágrimas, né? Baixou a cabeça e falou: meu irmão, eu lhe peço em nome de Deus, em nome de Jesus, eu errei com você. Eu te fiz mal, eu prejudiquei você e os outros irmãos. Mas eu lhe peço perdão. Que o Senhor me perdoe, os seus amigos me perdoem. Foi um tempo de ignorância, um tempo que... Mas eu peço perdão ao Senhor, que o Senhor me perdoe. E aquilo foi de tal forma, o pedido foi tão forte, mas tão vivo, com tanta fé, com tanta sinceridade, que aquilo tocou o coração daquele irmão. Ele não esperava aquilo. Ele então se desmanchou em lágrimas. Falou: olha, eu nunca pensei que a minha irmã pudesse fazer isso. Que a Sinhazinha pudesse fazer isso. De minha parte, eu estou me afastando. Para quem acompanhou ali, Eliana sabe dessa história, é a pessoa próxima à nossa, né? 2 meses, 3 meses depois, a ferida estava curada. 3 meses, não mais do que isso. Mas, e assim foi recuperando, acabou, mais nada. Pouco tempo depois, a irmã veio a desencarnar. Né? Mas já cumprindo aquilo para que ela veio, foi destinada a sua vinda aqui. E assim somos nós, gente. Muitos de nós arrastamos alguns baús pesados pela vida aí, mas que a gente tenha a consciência de que Deus tudo pode. Que cabe a cada um de nós, na nossa vivência, no nosso dia a dia, abrir os nossos corações. E aquele irmão que nós viemos a prejudicar, hoje a gente já não se concebe mais prejudicar a fazer um mal por ninguém, para ninguém. Não faz parte mais da nossa vida, porque nós temos um Senhor que nos mostra o melhor caminho para que a gente possa caminhar com a passada segura. E aqueles irmãos que, porventura, nós tenhamos prejudicado no ontem, que a gente, nos nossos momentos de prece, de reflexão, que a gente possa se recolher e pedir que nos perdoe. Né? Estender as mãos àqueles que nos procuram, para que a luz que o Cristo falou, que brilha a vossa luz, que possa brilhar em nós, servir como um farol na nossa vida, para que a nossa caminhada seja mais firme e mais segura. Né? Nós encerramos essa fala, agradecendo a atenção dos nossos irmãos, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós. Aos benfeitores da casa, agradecemos o amparo e a proteção. Né? E que a gente leve para casa essas palavras, né? Não nossa, mas da espiritualidade. E eu convido os irmãos a fazer o estudo desse livro, a leitura desse livro, Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, né? Pelo Divaldo Franco. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.